Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Jonathan mais uma vez por aqui, iniciando mais uma aula do nosso canal. E hoje nós vamos fazer a correção do PET, volume 3, semana 1, referente ao oitavo ano. Mas antes da gente começar a nossa correção, quero pedir para que você se inscreva no canal e clique no sininho para ser notificado quando a gente postar um novo vídeo. Agora sim, bora para a correção. Iniciando a nossa correção do PET volume 3, semana 1, referente ao oitavo ano, a atividade número 1 era mais uma parte teórica, vamos dizer assim, onde foram abordados vários temas. Para o vídeo não ficar muito grande, eu fiz essa gravação separado, ela se encontra na playlist aqui da onde está esse vídeo mesmo do PET, né? Tá escrito PET volume 3, oitavo ano. Então, se você quiser dar uma olhada nesse vídeo, basta entrar na playlist, ou eu vou deixar o link aqui também para vocês, e aí basta você clicar no link e você já vai ter acesso à aula onde eu abordei a atividade número 1, todos os conceitos que estavam lá, tá bom? Então, na atividade 2, o transferidor é um instrumento que ajuda a construir um ângulo a partir de sua medida em graus. Na figura a seguir, vê-se a imagem de um transferidor corretamente posicionado para medir os diversos ângulos. Todos com vértice no ponto V. Então, nós temos o ângulo AVA, AVB, AVC, até chegar no AVI. Determine as medidas desses 9 ângulos. Então, nós tínhamos que medir, o transferidor já está posicionado aqui, né? Então é bem fácil da gente fazer. O AVA, né? Basta a gente seguir os pontos que estão indicados aqui. Lembrando que o ponto que está no meio é sempre o vértice, né? Então nós temos aqui, ó, AVA, ou seja, eu estou em A, eu vou até V e volto em A. Quanto mede esse ângulo? 0 grau, né? Não teve nenhuma abertura, né? Ele não deu a volta completa para a gente falar que é 360 graus, então ele é essa a medida dele. O ângulo AVB, eu estou em A, vou até V e vou até B. Ou seja, essa abertura aqui, nós saímos de 0, fomos até o 30, né? Então 30 graus. AVC, saímos de A, fomos até V, viemos até C. Ele está entre 40 e 50, né? Aí a gente teria que contar de 1 em 1 aqui em cima nessas marcações, onde os risquinhos aqui são menores. E aí a gente vai ver que tem 5 marcações, né? Então 40, cada marcação vale 1. Nós temos aqui 45 graus. Depois AVD, então a gente está em A, vai até V e vem até D. Essa abertura toda aqui está passando exatamente em cima dos 60 graus. AVE, bem tranquilo aqui, né? AVE, nós temos aqui a marcação de 90 graus, então essa é a medida do nosso ângulo. AVF, saímos de A, fomos até V, viemos até F, 120 graus. Agora nós temos AVG, né? Então estamos em A, vamos até V e depois em G. Ou seja, está entre 130 e 140 aqui, né? Se a gente contar as marcações, são exatamente 5 marcações, então equivale aqui a 135 graus. AVH está exatamente em cima de 150 graus. E por fim, AVI. No caso aqui é uma metade de uma volta completa, né? Então é equivalente aqui a 180 graus. Agora, com a ajuda de um transferidor, desenhe em seu caderno cada ângulo separadamente. Depois, classifique-os em agudo ou obtuso e escreva os nomes especiais que algum desses ângulos recebem. Para cada ângulo agudo, escreva o ângulo complementar e o ângulo suplementar correspondente. Então, o primeiro ângulo que nós tínhamos é o ângulo AVA, que é um ângulo igual a zero, né? Para a gente fazer esse ângulo, basta a gente posicionar o nosso transferidor, marcar 2 pontos, onde aqui no centro vai ser o nosso vértice, né? Então é o V que vai ficar aqui, e o A que está exatamente aqui no zero, e como a gente vai em A, vai até V e depois volta em a gente simplesmente tira o transferidor, conecta a linha que nós temos aqui, e o nome desse ângulo aqui em específico é um ângulo nulo, tá bom? Depois nós temos o ângulo AVB, ele é igual a 30 graus. Novamente, posicionamos o transferidor de grau,
marcamos o nosso ponto de origem aqui, que é o ponto A, marcamos o nosso vértice, que é o V, e como é 30 graus, né, a gente tem que colocar um outro ponto aqui correspondente a 30 graus. Eliminamos, tiramos, né, o transferidor de grau e conectamos as linhas. Esse é um ângulo agudo, ele é menor do que 90 graus, e aí a gente vai poder, para a gente calcular o complemento, o que é o complemento? É o quanto falta para chegar em 90 graus, né? Então, nós já abrimos tudo isso, ainda falta isso. Aí, se a gente quiser, é bem tranquilo de fazer de cabeça, né? Mas se você quiser montar a operação, pode ser uma equação, aliás, que seja equivalente a isso que está acontecendo no nosso desenho, 30 mais x igual a 90, e aí vai ver que esse ângulo que está faltando aqui é igual a 60 graus. Depois a gente calculou também o suplemento desse ângulo, né? O que é o suplemento? É o quanto falta para chegar em 180 graus. Então, novamente, eu fiz aqui uma equação que corresponde à nossa situação e substituindo os valores, né, 30 mais x tem que dar 180, o nosso valor de x é igual a 150 graus. No ângulo AVC, que é de 45 graus, novamente colocamos o transferidor, marcamos todos os pontos aqui, né? O vértice sempre no meio, aqui o ponto A onde a gente vai começar, o ângulo C, o ponto C exatamente em 45 aqui, né? Então está entre o 40 e o 50 e a gente conta 5 graus. Tiramos o transferidor, conectamos as linhas. Aqui nós temos também um ângulo agudo, para calcular o complemento, que é o que falta para chegar em 90 graus. 45 mais x igual a 90, então esse complemento dele é 45 graus. Para calcular o suplemento, que é o que falta para chegar em 180 graus, nós vamos fazer também uma equação aqui, né? 45 mais x tem que dar 180, e fazendo toda a manipulação aqui da nossa equação, a gente chega em 135 graus. Depois, AVD 60 graus, colocamos o transferidor, marcamos os pontos, né? O ponto D aqui correspondente aos 60, tiramos o transferidor, ligamos as linhas. Temos aqui também um ângulo agudo, o complemento, que é o quanto falta para chegar em 90 graus, exatamente 30. O suplemento, que é o quanto falta para chegar em 180, nós temos aqui 150 graus, o suplemento desse ângulo. Aí depois nós temos aqui o ângulo AVE de 90 graus, colocamos o transferidor, colocamos os respectivos pontos, tiramos o transferidor e conectamos a linha. No caso aqui, este ângulo ele recebe o nome de ângulo reto, né? Ele não vai ter complemento, obviamente, porque o complemento é o quanto falta para chegar em 90, e ele já é 90 graus, né? Então a gente tem aqui somente o suplemento, que nesse caso é de 90 graus. No ângulo AVF, nós temos o ângulo de 120 graus, colocamos o transferidor, os respectivos pontos, tiramos o transferidor e conectamos os nossos pontos, né? Aqui nós temos um ângulo obtuso, agora são ângulos maiores que 90 graus, então eles já não têm suplemento, obviamente, né? Desculpa, eles não têm complemento, porque se ele é maior do que 90, como que a gente vai somar alguma coisa para que resulte em 90, né? Não tem como. Então, só dá para a gente fazer aqui o suplemento, que é o quanto falta para chegar em 180, no caso ele é 120 graus, faltam 60 graus. O AVG, 135 graus, colocamos o transferidor, colocamos os pontos, né, nos respectivos lugares, tiramos o transferidor, conectamos as linhas, é um ângulo obtuso, calculando o suplemento dele, que é o quanto falta para chegar em 180, nós temos aqui 180 menos 135, né, resultando em 45 graus. O ângulo AVH, que é 150 graus, coloca o transferidor, marca todos os pontos necessários, tira o transferidor, conecta a linha. É um ângulo obtuso, calculando o suplemento dele, que é o quanto falta para chegar em 180 graus, tranquilamente a gente consegue chegar no resultado de 30 graus, né? E por fim nós temos o ângulo AVI, né, que é equivalente a 180 graus, colocamos o transferidor, marcamos os pontos, tiramos o transferidor e conectamos as linhas. E aí esse ângulo de 180 graus, ele recebe o nome de ângulo raso, tá certo? Na atividade número 3, observe a figura e responda. Letra A. Quais dessas retas são retas concorrentes entre si? Quais são paralelas entre si?
quais são perpendiculares entre si e quais são oblíquas entre si. Então vamos lá. Vamos deixar aqui o nosso desenho bem visível para a gente, né? Vamos começar com as retas concorrentes. O que são retas concorrentes? São retas que se cruzam e têm apenas um ponto em comum. Tá? Então, olhando aqui o nosso desenho, começando pela reta U, né? Nós temos aqui a reta U, V, T, R e S. Começando na reta U, ela tem estas outras retas como concorrentes. A reta V, né? Elas se cruzam aqui no ponto H. Depois a reta U, ela tem a reta R, vamos colocar a R aqui como o ponto H também, né, o ponto de interseção, então é onde as duas retas se cruzam. A reta U com a reta S se cruzam aqui no ponto G e a reta U com a reta T se cruzam aqui no ponto F. Então, fizemos todas as possibilidades possíveis com a reta U, agora nós vamos para a reta V. A reta V, ela cruza aqui com a reta U, só que a gente já colocou aqui no começo o V, né? Então seria a mesma coisa. A reta V, ela também cruza com a reta R, e aí a gente marcou ela aqui, né? V com R. E depois nós temos a reta T, que ela cruza aqui com a reta R no ponto A, e nós temos a reta T cruzando com a reta S no ponto D. A reta T vai cruzar aqui com a reta U no ponto F, só que aí a gente já colocou lá no começo, a gente não vai repetir essa informação. Depois nós temos as retas paralelas. O que são retas paralelas? São retas que nunca se tocam, né? Por mais que a gente prolongue ali as retas, né? Elas nunca vão se tocar. Então, as duas únicas retas paralelas que nós temos aqui é RS. Vale até destacar que já tinha sido falado aqui em cima, né, que R e S são paralelas. Então, somente essas duas aqui se encaixam nessa condição. Depois nós temos as retas perpendiculares. O que são retas perpendiculares? São retas concorrentes, porém que formam um ângulo de 90 graus quando elas se cruzam, né? E aí o único lugar que a gente tem aqui um ângulo de 90 graus é nessa situação aqui, onde U e V se interceptam, né? Tá mostrando aqui para a gente também aqui em cima com a simbologia, né? U é perpendicular a V. Então, as únicas retas perpendiculares que nós temos são as retas U e V. E depois nós temos aqui as retas oblíquas. O que são as retas oblíquas? São as retas concorrentes que não possuem, não formam um ângulo de 90 graus entre si. Então, as retas perpendiculares são retas concorrentes que formam um ângulo de 90 graus. As retas oblíquas são retas concorrentes que não formam um ângulo de 90 graus, ou seja, todos esses pares que a gente colocou aqui, menos a reta U com a reta V, que formam um ângulo de 90 graus, são oblíquas. Aí bastava colocar aqui embaixo. Partindo para a letra B agora, o ângulo IHJ, chamado de ângulo reto, possui qual medida? Aqui ele já falou para a gente, né, que o ângulo IHJ é um ângulo reto. Então, ó, apenas para a gente acompanhar aqui, ó, IHJ, ele está falando desse ângulo aqui. E esse ângulo aqui a gente já sabe, né, quanto que é a medida dele. Um ângulo reto ele tem sempre 90 graus. Na letra C, o ângulo BAH é suplementar ao ângulo BAC. O que é suplementar? A soma dos ângulos resulta em 180 graus. Quanto mede o ângulo BAH? Então vamos localizar aqui. BAH. BAH. A gente está falando desse ângulo aqui. Está falando que ele é suplementar ao ângulo BAC, que é 70. Ou seja, aqui é 70 graus. Quanto falta para a gente chegar em 180 graus? De cabeça a gente consegue fazer, né? Exatamente 110 graus, caso vocês queiram montar a equação. Nós temos aqui o ângulo X, que vai ser o nosso ângulo BAH, somado com 70, que resulta em 180, o resultado final, 110 graus. Agora, na letra D, os ângulos BAH e CAD são opostos pelo vértice. Qual é a medida do ângulo CAD? Então, vamos marcar aqui, né, primeiramente, quais são esses ângulos, né? Então, BAH é esse ângulo aqui, que a gente acabou de calcular o valor, né, 110 graus.
e nós temos um ângulo oposto pelo vértice a ele, que é o ângulo CAD. Nós sabemos que ângulos opostos pelo vértice são congruentes, ou seja, eles possuem a mesma medida. Se aqui em cima é 110, aqui embaixo também vai ser 110. Então a letra D resulta em 110. Agora a questão da letra E, qual é a medida do ângulo DAH? Então vamos localizar aqui, né? DAH é esse ângulo aqui que vai aparecer agora. Ele é oposto pelo vértice também, ele é oposto ao ângulo BAC, né? Então, automaticamente, se ele é oposto pelo vértice, ele é congruente a este outro ângulo, então ele mede exatamente 70 graus. Letra F, os ângulos correspondentes determinados por uma transversal a duas paralelas são congruentes. Qual é a medida do ângulo ADE? Então, o que são esses ângulos correspondentes? Vamos pegar aqui o ângulo ADE, que é o que está aparecendo aqui para vocês agora, ó, ADE. A ideia, mais ou menos, desses ângulos correspondentes é a seguinte: essa reta S é paralela à reta T. Imagina a gente deslizando essa reta paralela até ela parar em cima da reta R. O que vai acontecer quando o ponto D chegar em cima do ponto A? Esse ângulo aqui vai ser igualzinho a esse ângulo de 70 graus. Então, isso daqui são ângulos correspondentes. Tá? Então, ângulos correspondentes são congruentes, então, automaticamente, o nosso ângulo ADE equivale a 70 graus também, né? Basta pensar nisso que eu falei, né? Vamos deslizar esse ponto aqui até chegar no ponto A, e aí esses ângulos aqui serão correspondentes. Vale destacar que isso só pode ser feito porque as duas retas são paralelas, né? Senão não teria como a gente fazer. E agora na letra G, qual é a medida do ângulo FDG? Vamos localizar aqui o nosso ângulo FDG. E aí, quando a gente localiza aqui o nosso ângulo FDG, que está localizado bem aqui, né? A gente consegue verificar que ele seria correspondente ao ângulo DAH, né? Ele é correspondente a esse ângulo aqui. Esse ângulo aqui, ele é oposto pelo vértice do ângulo de 70 graus. E ângulos opostos pelo vértice são congruentes, ou seja, este ângulo que está aqui também vale 70 graus. Letra H, qual é a medida do ângulo FDE? Então vamos pegar aqui FDE, é esse ângulo que apareceu aqui para a gente agora, e a gente quer saber a medida dele, né? Esse ângulo aqui, nós acabamos de ver que o ângulo anterior, o ângulo FDG, vale 70 graus, né? Tá até aqui, ó, 70 graus. Esses ângulos aqui são suplementares. A soma deles resultam em 180 graus. Então, o que a gente precisa fazer? Fazer uma equaçãozinha aqui, né? X mais 70 igual a 180, onde x é o ângulo FDE, e aí nem precisava fazer também, né? De cabeça a gente consegue fazer, aqui vale 70 graus, quanto falta para 180? Exatamente 110 graus. Letra I, ângulos colaterais determinados por uma transversal a duas paralelas se encontram do mesmo lado da transversal e são suplementares, ou seja, a soma deles resulta em 180 graus. Os ângulos CAD e ADE são colaterais internos. Qual é a soma de suas medidas? Então, ó, o ângulo CAD está aqui, né? E o ângulo ADE está aqui. Eles são ângulos colaterais internos. O que significa isso? Eles colateral porque estão na mesma lateral, né, da nossa reta aqui, e também são internos porque a gente pega como referência aqui as duas paralelas. Só que aqui a gente não precisa nem saber qual é o valor de cada um, porque ele pergunta quanto é a soma de suas medidas. A soma aqui, ele já falou que os ângulos são suplementares, ou seja, a soma é igual a 180 graus. Na letra J, os ângulos BAH e GDF são colaterais externos. Quanto é a soma de suas medidas? Então vamos localizar aqui, ó, BAH, nós estamos falando desse ângulo aqui, e também o ângulo GDF, que é esse ângulo aqui. Eles são colaterais, estão na mesma lateral, só que agora são externos, né? Externos a quê? As duas paralelas que nós temos aqui. Então, qual que é a dica que eu dou para vocês aqui? Quando vocês tiverem duas retas paralelas cortadas por uma transversal,
um ângulo agudo com um ângulo obtuso sempre vai ter como resultado 180 graus. Então aqui, ó, quanto é a soma de suas medidas? 180 graus. Caso vocês queiram tentar, né, fazer o teste aí, vocês vão ver, conforme a gente já havia descoberto anteriormente, esse ângulo aqui, BAH, vale 110 graus, e o ângulo GDF, que a gente viu como FDG, equivale a 70 graus. Então, a soma deles aqui vai ser igual a 80 graus. E, por fim, a letra K, os segmentos DF e DA não são congruentes. Então, ó, DF e DA, eles não são congruentes, ou seja, não possuem a mesma medida, mas são consecutivos e colineares. Por quê? Então, eu coloquei aqui como resposta, né? Eles são consecutivos, pois possuem um ponto extremo em comum, que no caso aqui é o ponto D, e, ao mesmo tempo, eles são colineares porque sobre estes dois segmentos de reta passam uma mesma reta, tá certo? Na atividade número 4, nas figuras abaixo, R é paralela a S, encontre a medida de cada um dos ângulos indicados e classifique-os como agudo ou obtuso. Então, nós temos aqui duas retas paralelas cortadas por uma transversal, onde um ângulo mede x e o outro mede 2x. Aqui é o seguinte, conforme a gente acabou de ver na atividade anterior, nós temos aqui ângulos colaterais externos. E o que acontece com esses ângulos, né? Qual que é a propriedade que a gente tem deles? Que a soma sempre vai ser igual a 180 graus. Ou seja, se eu pegar x e somar com 2x, isso tem que resultar em 180 graus. X mais 2x é igual a 3x, que resulta em 180 graus, e o 3 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Ou seja, 180 dividido por 3, 60 graus. Então, o x vale 60 graus. Esse ângulo aqui, então, mede 60 graus. Esse daqui é 2 vezes x. Se x é 60, aqui vai ser igual a 120 graus. Essa segunda atividade, da número 4, ela é um pouquinho mais complexa, porque não é possível a gente resolvê-la somente com as informações que nós temos aqui. Nós vamos precisar traçar uma outra reta paralela a RS para poder fazer a atividade. Então, por que eu fiz essa reta? Agora, nós dividimos esse ângulo de 45 graus aqui em dois ângulos. Este ângulo que eu fiz de vermelho e este ângulo que eu fiz de azul. Mas nada nos garante que dividiu no meio, né? Não tem como a gente afirmar isso. Então, nós não vamos considerar a hipótese de que o ângulo vermelho vale 45 e o ângulo verde também vale 45. Ok, com base nessa paralela que nós traçamos a RS, se a gente analisar aqui embaixo agora, ó, nós temos a reta, vamos chamar aqui de reta T. A reta T e a reta S são paralelas, e nós temos aqui uma transversal, que no caso seria a V, onde um ângulo mede 130 graus e o outro é o ângulo verde. Só que esse ângulo de 130 graus e esse ângulo verde, eles são ângulos colaterais internos. E o que isso quer dizer? Que a soma deles tem que resultar em 180 graus. Então, a gente pode fazer aqui 130 graus somado com o ângulo verde, vamos colocar aqui uma variável qualquer, por exemplo, y, tem que ser igual a 180 graus. Então, tranquilamente, a gente sabe que o y aqui vale 50 graus e sabemos que esse y era correspondente aqui ao ângulo azul. Vamos colocar aqui 50 graus. Ok, se a gente sabe que esse ângulo ao todo aqui resulta em 90 graus, o que a gente pode tirar de informação então? Se 1 é 50, a soma é 90, quanto que vai ser esse vermelho aqui? Só pode ser 40 graus. Olha lá, de fato não era 45 graus e 45 graus, né? Essa paralela aqui não é uma bissetriz desse ângulo. Pois bem, agora a gente precisa saber o valor de x. O valor de x, a gente pode imaginar, existem várias formas da gente chegar aqui na resposta, né? A reta R e a reta T são paralelas, e aqui nós temos ângulos alternos internos, né? O que é o alterno interno? Cada um está em uma lateral, e a gente fala interno
na lateral da nossa reta U, no caso, né? E a gente fala que é interno porque eles estão entre as retas R e T. Então, eles são congruentes e a gente já sabe, né, o que significa a palavra congruente quando a gente está falando aqui de geometria, quer dizer que eles possuem a mesma medida. Logo, o nosso x vale 40 graus. E por fim, a terceira atividade aqui, nós temos aqui x e y, nós queremos saber esse valor, a gente já sabe que eles são suplementares, né? A soma deles resulta em 180 graus, então vamos colocar aqui x mais y igual a 180 graus. E aqui do outro lado, o 2x, ele é um ângulo oposto pelo vértice do ângulo 120 graus. Então, quer dizer o quê? Que 2x é a mesma coisa que 120, ângulos opostos pelo vértice são congruentes. O 2 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, o nosso x vale 60 graus. Se o nosso x vale 60 graus, a gente pode vir aqui, ó, substituir o nosso x por 60. E aí a gente fica aqui, 60 mais y igual a 180 graus. O y vai ficar, a gente vai colocar o 60 que estava somando para o outro lado, subtraindo. E aí a resposta final, 120 graus. Então, o nosso x aqui equivale a 60 e o nosso y, 120 graus. E agora a última atividade, se dois ângulos opostos pelo vértice têm medidas indicadas por 4x menos 10 graus e 6x menos 40 graus, determine, letra A, o valor de x. Se eles são opostos pelo vértice, vamos fazer um desenho aqui rapidinho. Se eles são opostos pelo vértice, vamos imaginar que está aqui, né? Então, esse aqui mede 4x menos 10 e esse daqui mede 6x menos 40. Se eles são opostos pelo vértice, eles são iguais. Então, 6x menos 40 graus é igual a 4x menos 10 graus. Vamos passar esse 4x para cá e esse menos 40 para cá. Então, vai ficar 6x menos 4x igual a menos 10 graus mais 40 graus. Né? O 40 estava subtraindo, passou somando, o 4x estava somando, passou subtraindo. Isso aqui vai resultar em 2x, menos 10 graus mais 40 é igual a 30 graus. O 2 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Logo, o nosso x vale 15 graus, que é a resposta da letra A. Na letra B, eles perguntam aqui a medida dos dois ângulos. Agora basta a gente pegar o 15, né, e trocar pelo valor da nossa variável x aqui. Então, o primeiro que nós temos aqui, 4x menos 10 graus, nós vamos pegar o x e vamos trocar por 15. 4 vezes 15, 60 graus, menos 10 graus, resulta em 50 graus. E aqui na letra B, no outro valor aqui, a gente não vai precisar calcular, né? Por que a gente não vai precisar calcular? Porque se eles são opostos pelo vértice, eles possuem o mesmo valor. Então, se eu tivesse colocado aqui, nós trocamos o x por 15, na segunda opção aqui, né, no 4x menos 10, se eu tivesse trocado no 6x menos 40, ia dar 50 do mesmo jeito. Então, não tem necessidade nenhuma, a medida dos dois ângulos aqui é igual a 50 graus. E, por fim, a letra C, a medida do ângulo complementar ao ângulo de medida x. O nosso x vale 15. Ele quer saber o complemento. Vamos chamar aqui de z. O complemento de um ângulo é o que falta para chegar em 90. Então, basta a gente isolar o nosso z aqui, né, que é o complemento. Opa! E tirar os 15 graus aqui agora, em 75 graus, que é o complemento do ângulo de medida x, que no caso é o 15 graus, tá certo? Então essa foi a nossa correção do PET, volume 3, semana 1, referente ao 8º ano. Qualquer dúvida que vocês tiverem é só deixar aqui nos comentários, que o mais breve possível eu respondo para vocês. Gostaria de pedir que vocês também deixassem um like e compartilhassem o vídeo com seus amigos, para dar aquela força no canal e também ajudar os seus colegas, tá certo? Então é isso, muito obrigado. Até a nossa próxima correção.